E lembra de clicar no Facebook. Já. Aqui no YouTube já temos alguém, no Face ainda não, mas graças a Deus por estas ferramentas, que em tempo de crise como essa que estamos vivendo, a gente pode pensar juntos na palavra de Deus e conhecer a vontade de Deus, revelada nas Escrituras, especialmente revelada nas Escrituras, para esse e para qualquer outro tempo das nossas vidas. E acredito eu que tem muita gente agora fazendo uma transmissão ao vivo, tem muita igreja realmente funcionando, né, nas casas, com muitos servos e servas de Deus, trazendo, através da internet, a palavra de Deus aos nossos corações. Isso é muito bom, graças a Deus. Vou orar inicialmente, e hoje, excepcionalmente, nós não teremos, daqui para frente, na verdade, enquanto estivermos fazendo transmissão ao vivo e daqui da nossa casa, nós não faremos um culto propriamente dito, no sentido de ter todas aquelas partes que tem normalmente na igreja, né? Com músicas, com orações de um e de outro, com os hinos e etc. e tal. Eu quero apenas orar e já trazer a mensagem para vocês, e assim não vai ficar também muito longo a nossa live e, consequentemente, o nosso vídeo, possibilitando que muitos outros acessem e assistam, né, com tranquilidade, sem aquela preocupação com o tempo, de que está demorando muito. Nós vamos, então, orar. Eu convido você a fazer isso comigo agora. Deus, muito obrigado pela noite de sono e descanso que o Senhor concedeu a mim e a cada um de nós, que estamos nesse momento participando dessa live, e a cada um também que não está agora ao vivo conosco, mas acessará esse conteúdo depois. Então, obrigado pela noite e pelas noites de sono que o Senhor tem nos dado, pelo descanso no corpo e na alma, na mente e no coração. Obrigado por essa manhã de domingo. Mesmo socialmente isolados, nós estamos espiritualmente conectados uns nos outros, e todos nós conectados à cabeça do corpo, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Abençoe-nos nesta manhã. Fala ao nosso coração. Ministra a nós o que precisamos ouvir do Senhor, receber do Senhor, o que precisamos relembrar acerca da tua bondade, do teu cuidado para conosco, Senhor. Mas ministra o coração de cada um de nós, conforme a tua bondade, o teu poder e conforme a necessidade de cada um, que necessita de um toque todo especial da tua graça na manhã desse domingo. Perdoa também os nossos pecados e ajuda-nos para que nada nos separe do teu amor, Pai Santo. No que depender de nós, que vivamos em santidade, em obediência e fidelidade ao Senhor e à tua palavra. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e desde já nos abrimos, ó Deus, para receber a tua santa e bendita palavra, que ela opere em nossas vidas as mudanças que o Senhor deseja realizar em nós, que ela produza em nossas vidas os frutos que glorifiquem o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, e por amor dele nós oramos e já te agradecemos. Amém. Meus queridos, o texto que eu separei para a nossa meditação
na manhã desse domingo, é um texto que nos traz a experiência de um servo de Deus do passado, conhecido como o pai da fé. Sei que você se lembrou de Abraão, e é ele mesmo. Então, o texto se encontra no livro de Gênesis, capítulo 15. Se você estiver com um exemplar da Bíblia em mão, abra-o para você acompanhar a leitura do texto e mantenha-o aberto para você perceber com clareza também as lições que nós vamos destacar aqui durante o nosso estudo. Então, Gênesis, capítulo 15, eu vou ler inicialmente apenas o versículo 1 e o versículo 6. Deus anima Abrão e lhe promete um filho. Aqui, Abraão ainda chamava Abrão, depois Deus mudou o nome dele, como você sabe, mas eu vou sempre me referir a ele como Abraão, para ficar mais fácil para todos nós. Tá certo? Porque assim nós o conhecemos. Então diz assim, Gênesis 15, verso 1 e verso 6. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Versículo 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Então Deus fala com Abrão e se revela como aquele que era o escudo, a proteção de Abrão, e Deus disse que o galardão dele seria muito grande, e a resposta de Abraão foi uma resposta de fé. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Deus o considerou justo, Deus o aceitou, porque ele creu no Senhor. Se eu perguntasse para você, o que não pode faltar em sua vida para que você consiga agradar a Deus? Repito, o que não pode faltar em sua vida para que você consiga agradar a Deus? Se você respondeu fé, você acertou, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Está na carta de Hebreus, na carta aos Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E diz lá que todo aquele que de Deus se aproxima deve crer que Deus existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Esta é a fé verdadeira. Crer na existência de Deus e na ação de Deus em resposta a essa fé, concedendo bênçãos àqueles que creem nele e, porque creem nele, buscam aproximação com ele, buscam um relacionamento com ele. Mas existem alguns tipos de fé que não agradam a Deus. E algumas pessoas manifestam essa fé no dia a dia. Por exemplo, tem pessoas que creem em falsos deuses, em deuses criados pela imaginação do homem. Isto é idolatria, é colocar no lugar do Deus verdadeiro um falso Deus. Esse tipo de fé é abominável ao Senhor Todo-Poderoso. Existe também a que chamamos de fé intelectual. É aquela fé que leva a pessoa a dizer, não, eu sei que Deus existe, eu tenho essa consciência. E sei também que Ele é poderoso. Mas essa fé não faz com que as pessoas se dobrem diante de Deus realmente, buscando-o como Deus, Criador de todas as coisas, e que se revela na pessoa de Jesus Cristo, sem o qual ninguém pode chegar a Deus.
É a fé intelectual, ele sabe, ele tem a informação, mas isso não leva ele a um relacionamento prático com Deus para viver por essa fé. E tem aquela fé momentânea, que a maioria das pessoas se expressam, como, por exemplo, quando saem de viagem e dizem assim: ah, Deus, guarda a minha família, ou só a mim, e fica com a minha família também, que eu estou indo viajar. Né? Cuida da gente no trajeto, cuida da minha casa que está ficando. Fé momentânea, ou no momento em que está passando apenas por um problema de saúde, e é um problema passageiro mesmo, e a pessoa fica então preocupada por conta de algumas outras circunstâncias envolvendo a sua saúde, e ela então pede a Deus para ser curada. Isso pode trazer algum resultado naquele momento? Claro que pode. Deus é bondoso, Deus é maravilhoso, cheio de graça, de amor, e ama todas as suas criaturas. Mas essa fé não é a fé que salva, não é a fé que nos coloca em um relacionamento íntimo com Deus para dependermos dele em toda e qualquer situação. Para continuarmos vivendo em relacionamento íntimo com ele, adorando-o em espírito e em verdade, nos momentos bons da vida também. Então, queridos, existe uma fé que agrada a Deus. Essa fé é uma fé que não se abala diante de nada, de circunstância nenhuma. Essa é a fé de Abraão. Diz aqui que ele creu no Senhor, ele creu em Deus. Deus falou com ele e ele creu em Deus. Ele não duvidou. Então eu vejo nesse servo de Deus, já desde o capítulo 12, quando Deus o chama para sair da sua terra, um homem já com 75 anos de idade, para começar tudo de novo. Numa atitude de fé, ele já sai da sua casa, já sai do seu contexto de vida, onde estava estabilizado, da sua parentela, e vai, tendo apenas a palavra de Deus ordenando: sai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão era um servo fiel a Deus. Analisar a vida desse servo fiel, de nome Abraão, é sempre prazeroso, irmãos, mas é também muito desafiador. E nós precisamos aprender com Abraão a respeito da fé que agrada a Deus. Posso dizer que Abraão era e continua sendo um crente modelo para todos nós que queremos andar por fé, viver de modo agradável a Deus. A Bíblia diz que ele, o Abraão, é o pai dos crentes. E o seu exemplo nos estimula sempre à obediência a Deus. Portanto, estudar a vida de Abraão é ser desafiado a cada instante na caminhada com Jesus. É ser conduzido através de uma fé que não se abala e que se entrega confiantemente a Deus em toda e qualquer circunstância. Abraão nos serve de modelo para enfrentarmos os obstáculos que surgem em nossa caminhada. Ele enfrentava cada desafio com ousadia e determinação, porque sua fé estava alicerçada em 3 pilares fundamentais. E esses pilares são o próprio Deus, as promessas de Deus e a aliança com Deus. Então, nós vamos dar uma olhada para todo o texto agora, e eu quero chamar a sua atenção para esses 3 pilares que sustentavam a fé de Abraão e o relacionamento dele com Deus. E o primeiro pilar fundamental dessa fé inabalável de Abraão, como eu disse, era o próprio Deus. O próprio Deus era o sustento principal, central da fé desse homem, que é considerado o pai da fé. A fé inabalável, irmãos, é uma fé teocêntrica, centrada em Deus e voltada exclusivamente para Deus. Abraão possuía essa fé centrada em Deus.
o verso 6 diz que ele creu em quem? Creu no Senhor. Creu no Senhor. Perceba, a fé de Abraão tinha Deus como a fonte dessa fé. Por quê? Porque a fé vem de Deus. A fé é dom de Deus. Essa fé que não se abala. Essa fé preciosa que todos nós precisamos ter e manifestar na nossa caminhada no dia a dia. E a fé de Abraão não tinha apenas Deus como fonte, como origem, nascedouro dessa fé, mas ela tinha também a Deus como o objeto da fé. Isso é, onde a fé era colocada, onde a fé era depositada. Esse é o Deus Criador, que presenteia os seus filhos com fé, e ao mesmo tempo ele recebe de volta essa fé através do exercício diário, enquanto caminhamos por esse mundo. Esse é o Deus Criador, mas é o Deus também que se revela na pessoa de Jesus Cristo, o Filho amado. E esse Deus era confiável e continua sendo totalmente confiável, meus irmãos. Portanto, a fé de Abraão originava-se em Deus e era totalmente depositada em Deus. No caso de Abraão, o seu relacionamento com Deus era pessoal e sem intermediário. Abraão falava diretamente com Deus. Deus falava diretamente com Abraão. Acredito que esta é a razão de toda a dinâmica da vida desse servo de Deus do passado. Veja Deus dizendo a ele, no versículo 1, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. E o versículo começa dizendo que veio a palavra do Senhor a Abraão. Deus envia a sua palavra a Abraão. E aqui, já nesse primeiro versículo do capítulo 15 de Gênesis, Deus diz, eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção, eu sou a blindagem que te envolve para que nada venha lhe atingir de forma a te fazer mal. Como nós precisamos, meus irmãos, dessa palavra nos dias de hoje. Deus dizendo a mim e a você, eu sou o teu escudo. Eu te protejo, eu te blindo e nada vai lhe fazer mal. No domingo passado, na nossa live, o texto base foi o Salmo 34, verso 8. Quem estava comigo, quem assistiu depois, vai se lembrar. Na tradução da Nova Linguagem de hoje, o Salmo 34, 8 diz, procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz é aquele que encontra segurança nele. Então procure descobrir por você mesmo como Deus é bom. E feliz é aquele que encontra segurança nele. Meus irmãos, Abraão descobriu por ele mesmo a bondade de Deus. Abraão, na sua experiência com Deus, ele conseguiu encontrar segurança e ia se entregando cada vez mais nas mãos desse que tem o controle de tudo, louvado seja Deus. Jesus disse aos seus discípulos, em Lucas capítulo 10, naquele episódio com os 70, que ele envia para precedê-lo nas cidades por onde ele haveria de passar, quando eles voltam trazendo um relatório, dizendo como a Satanás se submetiam a eles, aí Jesus disse a eles, nada absolutamente vos causará dano. Jesus tinha dado autoridade para eles, Jesus tinha dado poder para eles, e Jesus estava com eles. No verso 19 de Lucas 10, Jesus disse isso aos discípulos, nada absolutamente vos causará dano. É assim, meus irmãos, com quem anda com Deus na pessoa do Filho, o Senhor Jesus Cristo.
Abraão sabia disso. E era para Deus que ele se voltava sempre e conscientemente em cada situação da vida. Ele sabia e era para onde ele corria, sempre consciente. É ali que está a segurança. É para lá que eu vou. E nós precisamos ter essa atitude, conscientemente tomarmos a decisão de estarmos com o Senhor sempre, sempre e sempre. A fé de Abraão estava fundamentada no próprio Deus. Por isso não tinha como dar errado, ainda que ele passou por provações e nós também podemos passar. Né? E ele viveu muitas provas. Se eu te perguntasse, né, se estivéssemos conversando agora e eu te perguntasse, você é capaz de lembrar de pelo menos uma das provas, pelo menos um dos obstáculos que Abraão enfrentou na sua caminhada com Deus? É possível que você vai me dizer, sim, tem aquele episódio de quando Deus pede para que ele sacrifique o seu filho, o seu único filho. E é verdade, mas esse é um assunto para hoje à noite, tá bom? Gostaria que você pensasse em você agora, né? O que você conhece de Deus é suficiente para você confiar nele? O que você conhece de Deus nesse momento é suficiente para você confiar completamente nele e para você descansar nele em meio a situações difíceis e complicadas da vida? E todos nós enfrentamos. Mas o que você sabe acerca de Deus é suficiente para você confiar e descansar nele? O primeiro pilar fundamental da nossa fé deve ser também Deus. O Deus Criador, o Deus que se revela de muitas formas e maneiras, mas que se revela de forma muito especial e total por meio de Jesus Cristo. Porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. E quem vê a mim, vê o Pai. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. A fé de Abraão, meus irmãos, era uma fé inabalável, porque estava alicerçada, firmada, enraizada, primeiramente, em Deus. E nesse relacionamento, Deus fez promessas a Abraão. E aqui está, a meu ver, o segundo pilar fundamental que sustentava a fé de Abraão: as promessas de Deus. Sim, as promessas de Deus, não é? E Deus fez promessas. Deus conversava com Abraão e Deus fazia promessas a Abraão. As Escrituras nos apresentam o Deus de Abraão como aquele cujas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, as palavras de Deus são fiéis e verdadeiras. São palavras dignas de todo crédito. Por quê? Porque ele também é fiel e verdadeiro. Ele é totalmente confiável. Então, o que ele diz, acontece. Deus não promete muita coisa, mas o que ele promete, ele cumpre. E Abraão ouviu promessas de Deus e acreditou nessas promessas. Isso também foi fundamental para que a fé dele se mantivesse firme e inabalável. Uma das promessas que Deus fez a Abraão foi: você terá um filho. Isso já na velhice. E com um outro fator agravante, a esposa, que também era idosa, não podia ter filhos, era estéril. E Deus disse: você terá um filho e a sua descendência será numerosa. No entanto, meus irmãos, os anos se passaram e nada havia acontecido. E já fazia um tempo, desde a saída de Abraão lá da terra dele, e a promessa de ser pai de uma grande nação parecia ainda mais difícil, pois ele ficava cada dia mais velho.
E o problema parece que estava se agravando. E como que eu vou ser pai? E ainda ter uma descendência numerosa. Por isso, que quando Deus lhe apareceu novamente, Deus já havia feito essa promessa, a primeira coisa que Abraão faz é perguntar a Deus acerca da sua descendência. Ele chega a dizer que o descendente dele seria o Eliezer, um servo criado na casa dele. Veja, eu li o versículo 1 e o 6 no início, agora eu quero ler o 2 e o 3. Diz assim, estamos em Gênesis 15. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Aí no verso 4, Deus responde a Abraão e reafirma a promessa de que ele, Abraão, teria um herdeiro gerado dele mesmo. Verso 4, a isto respondeu logo o Senhor, imediatamente Deus envia a resposta para ele, ao questionamento dele, dizendo, não será esse o teu herdeiro, ou seja, não é Eliezer o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Deus já estava falando de Isaque. Foi aí, meus irmãos, que Abraão, coitado, né? Era um homem de Deus, um servo fiel, se tornou o pai da fé, o pai de todos os que creem em Jesus Cristo. Foi aí que Abraão, analisando a questão por uma ótica meramente humana, conforme a praxe da época, e diante da pressão da sua esposa, ele gerou Ismael. Ele teve relacionamento íntimo com a serva de Sara, de nome Agar, que foi dada a ele por Sara mesmo, e através desse relacionamento ele teve um filho de nome Ismael. A gente pode pensar, né? O pai da fé, crendo em Deus ali, manifesta uma fraqueza dessa, né? Escorrega na curva, derrapa na curva, né? Mas embora isso tenha acontecido, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 19, versículo 20, declara que Abraão apropriou-se da promessa de tal maneira que não levou em conta o seu corpo amortecido e não agiu com incredulidade. Mas completa o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Ao contrário, ele se fortaleceu no Senhor. Apesar dessa derrapagem com a serva de Sara, Abraão se apropriou da promessa, diz o apóstolo Paulo. E não agiu com incredulidade, mas ele se fortaleceu no Senhor. Sendo assim, meus irmãos, mais uma vez Abraão demonstrou uma fé inabalável, porque assimilou o que o Senhor havia dito. E aquela promessa passou a fazer parte da sua vida. Aquela promessa direcionou a sua conduta. Aquela promessa conduziu Abraão a superar obstáculos enormes que para você e para mim poderiam barrar e paralisar a nossa vida de fé e o nosso relacionamento com Deus. Obstáculos tais como a idade, que Abraão já estava numa idade avançada, e Sara também, e a esterilidade de Sara. Você e eu poderíamos ter desistido, sucumbido no caminhar da fé, desanimado, falando, não, isso não vai acontecer. Olha a minha idade, olha o problema que estamos enfrentando aqui, olha essa e aquela situação, porque nós somos muito bons em ver o que é negativo e muitas vezes
nos deixamos guiar pelo pessimismo. Eu creio sim, meus queridos irmãos, que todos esses obstáculos serviram para encorajar e fortalecer Abraão em sua fé em Deus e nas promessas do Senhor. Até aqui nós vimos Abraão manifestando uma fé inabalável, uma fé forte, uma fé que agrada a Deus, e ela estava firmada em dois pilares, no próprio Deus e nas promessas de Deus. E a sua fé? E a sua fé? Talvez ela está alicerçada em Deus, é o ponto central, isso é fundamental. Mas você se vê dentro do texto da carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 6? Sem fé é impossível agradar a Deus, e todo aquele que dele se aproxima deve crer na sua existência e que ele se torna galardoador daqueles que buscam por ele. Algumas pessoas até creem em Deus, mas não creem que Deus vá recompensá-las. E aí elas começam a olhar para elas mesmas. Ah, porque eu não mereço. Ah, por isso e por aquilo. Esquecem de olhar para Deus. E de lembrar que Deus não faz promessa que Ele não vá cumprir. Todas as promessas de Deus são cumpridas. Nenhuma palavra de Deus volta vazia. A sua fé está alicerçada também nas promessas de Deus para a sua vida? Você consegue lembrar e citar de pelo menos uma das promessas de Deus para você? Você consegue se lembrar de pelo menos uma das promessas de Deus para você? Abraão tinha uma fé alicerçada em Deus e uma fé alicerçada nas promessas de Deus. Deus era o centro. Mas ao lado tinha as promessas, fruto da palavra que Deus falava a Abraão. Mas um terceiro e último pilar, que eu vejo que é fundamental para a nossa reflexão também nessa manhã, porque foi fundamental para que a fé de Abraão continuasse firme. E esse pilar eu chamo de a aliança com Deus, ou a aliança de Deus. Deus fez uma aliança com Abraão. Após reafirmar no versículo 4 que o herdeiro de Abraão seria gerado dele mesmo, Deus lhe prometeu a terra em possessão. Veja, versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Para quê? Para dar-te por herança esta terra. Então Deus promete a terra em possessão a Abraão. Você vai ser dono desse negócio aqui. Sobre isto, Abraão faz uma pergunta, verso 8. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuir essa terra? Como saberei que hei de possuí-la? Queridos, isto seria confirmado através de um acto pactual, uma cerimônia própria da época para selar o pacto, para selar um acordo, um contrato, uma aliança. E era muito comum na época. Conforme o verso 18, essa cerimônia foi feita. Eu vou te explicar já, vou falar sobre ela. Mas o verso 18, confirma que Deus fez aliança com Abraão. E esta aliança firmada se tornou o terceiro pilar de sustentação da fé deste servo de Deus. Então o verso 18 vai dizer: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência darei esta terra. E Deus vai dar as medidas, Deus vai delimitar a terra, Deus vai marcar a terra e vai dizer o que estava dando a Abraão, aí no final do verso 18, 19 e também
os versículos 20 e 21. E em que consistia o ato pactual? Esse ato, essa cerimônia, consistia do seguinte: tomava-se um animal, ou vários, partia-os ao meio, e as suas partes eram colocadas de tal maneira que os dois pactuantes pudessem passar entre elas. Para confirmar a sua palavra, Deus formalizou o pacto, mandando que Abraão tomasse uma novilha, uma cabra, um cordeiro, que os partisse, colocasse as partes defronte umas das outras, menos a das aves que não foram partidas, conforme o que está escrito nos versos 9 a 11, que eu quero ler também. Diz assim: respondeu-lhe Deus está falando no verso, Deus está falando a partir do verso 9, em resposta à pergunta de Abraão no verso 8. Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele tomou todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem, as metades umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres daqueles animais mortos, sacrificados para aquela cerimônia pactual. Porém, Abraão as enxotava. Após preparar tudo, conforme Deus lhe havia ordenado, Abraão pôs-se a esperar o sinal de Deus para que aquele pacto fosse assinado, para que a cerimônia fosse concluída, onde os dois deveriam passar entre aquelas partes, os dois, Deus e Abraão. E ele ficou aguardando o sinal de Deus. E como ele, nós também devemos nos manter vigilantes ante as promessas de Deus, ante as orações que nós fazemos ao Senhor. Precisamos nos manter vigilantes conforme nós avançamos na nossa caminhada com o Senhor, servindo com fidelidade, em obediência, lendo a sua palavra, servindo através dos nossos dons e talentos, com jejum, nos consagrando cada vez mais ao Senhor e buscando em favor de causas como esta que estamos vivendo, dessa pandemia. E também como Abraão, irmãos, quando pensamentos inúteis ou quando pessoas tentam nos influenciar para fora da vontade de Deus, assim como essas aves tentaram distrair Abraão, ou tentaram participar daquele ritual para o qual elas não foram convidadas, assim como Abraão, nós precisamos espantar pensamentos e até pessoas que podem nos desviar de continuarmos confiando em Deus, crendo em suas promessas e esperando nele. Nós precisamos caminhar com o Senhor mais conscientes possíveis, mais sóbrios possíveis. Por isso que Paulo fala aos Efésios: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Nós não podemos nos distrair, nós não podemos duvidar enquanto andamos com o Senhor. Precisamos olhar para Ele. Ele deve ter a nossa atenção completa e Ele vai nos guiar, meus irmãos. Ele vai nos levar, Ele vai nos tomar pelas mãos. Muitas vezes, quando a gente não souber o que fazer, mas se estivermos com Ele, Ele vai nos tomar pelas mãos e vai nos conduzir, como os pais fazem com as crianças pequenas. Somos assim também na relação com Deus em muitos momentos. Outras vezes Ele pede que a gente manifeste uma fé adulta, madura, mas em outras Ele nos toma pelas mãos e nos leva, nos pega no colo e nos carrega de verdade. Nesse caso aqui de Abraão, a morte de vários animais, segundo alguns comentaristas bíblicos, indicava que a aliança se estenderia também à descendência de Abraão. E neste caso também,
meus queridos. Somente o Senhor passou entre as partes dos animais. Abraão não passou. Veja a partir do verso 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Situações difíceis, vejam. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade, ele não era nem pai ainda, Deus já estava falando do que iria acontecer com a posteridade dele, com a descendência dele. Será peregrina, tua posteridade será peregrina, estou no verso 13, em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Estamos apavorados, pensando em semanas ou meses, isolados como nós estamos. Estamos apavorados. E Deus diz: a sua descendência, Abraão, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. Deus estava falando com um homem que se tornaria o pai da fé. Verso 14. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. Ou seja, aqueles que escravizarem vocês, que maltratarem vocês, eu vou cuidar deles também. E depois desses 400 anos, sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, e serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Por que eu tenho que esperar 4 gerações da sua descendência para trazer seu povo de volta e fazer o seu povo se apropriar da terra que eu estou te prometendo agora? Porque tem uma medida que esse povo precisa preencher e não preencheu ainda. E no tempo certo, vocês vão chegar e vão se apropriar dessa terra e vão bani-los daqui. E sucedeu, verso 17, que posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Abraão estava dormindo, tendo uma visão de Deus, do que aconteceria com ele, com a sua descendência, com a terra e até com os inimigos dele. Era isso que Deus estava revelando para ele ali. Ele era o pai da fé, tinha uma fé firme em Deus, mas essa fé seria aprovada. E certamente aprovada. Porque nós conhecemos um pouco do restante da história, de como as coisas se encaminharam a partir dali. E naquele momento, verso 18, em que Deus, e somente Deus, passa entre as partes dos animais partidos, para firmar o pacto com Abraão, para fazer uma aliança com Abraão, só Deus passou por ali. Só Deus. Verso 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência, eu vou te dar essa terra. Né? E aí está aí os termos até o verso 21. Meus irmãos, no capítulo 17 de Gênesis, Deus reafirma a sua aliança com Abraão por meio de um novo sinal. Esse sinal é a circuncisão, firmado de forma permanente com Abraão e com a descendência de Abraão. Capítulo 17 de Gênesis, do versículo 1 até o versículo 10. Agora, além de ter a promessa de Deus, Abraão tem com Deus uma aliança irrevogável. Uma aliança irrevogável. Deus assinou o termo. Deus fez a promessa. E Deus se comprometeu em cumprir a promessa. Abraão não tinha condições de cumprir a promessa. Era um pecador como nós. Homem falho, e falhou muito ao longo da sua vida. Mas Deus tomou a iniciativa, não só de fazer a promessa, mas de assinar aquele contrato para que de fato aquilo fosse cumprido. E Abraão tinha agora, da parte de Deus, um compromisso com o cumprimento da promessa. E o sinal da aliança, que sempre o faria lembrar-se
daquela realidade. Isso certamente, meus queridos, fortaleceu a fé de Abraão, para que ele pudesse superar os empecilhos na caminhada com o Senhor. Veja, foi Deus quem fez a promessa. Foi Deus quem assinou sozinho o contrato pactual, a aliança. Não foi Abraão. Eram promessas incondicionais feitas por Deus e certamente seriam cumpridas como foram cumpridas, a seu tempo, no tempo de Deus, mas foram cumpridas. Enquanto esse tempo, o tempo de Deus que nós não entendemos muitas vezes, estava sendo cumprido e as coisas nele acontecendo, cumpria Abraão apenas continuar crendo em Deus, como o versículo 6 nos informa. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Ele foi aceito por Deus. Deus o aprovou. Então, enquanto as coisas aconteciam, cumpria Abraão continuar crendo em Deus. Enquanto as coisas estão acontecendo, cumpre a mim e a você continuarmos crendo em Deus sem duvidar. Mas isso é possível se a nossa fé estiver alicerçada no próprio Deus, nas promessas de Deus para nós e na aliança que Deus, em Cristo, firmou conosco. Meus queridos, a aliança da graça veio a Abraão e vem a nós do coração generoso de Deus. Essa aliança da graça, ela vem porque o coração de Deus é generoso e é desse coração que vem, queridos. Quero concluir a nossa reflexão lembrando a você que Deus tem uma aliança conosco. E quais são os sinais? A fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o batismo, quando nós declaramos ali que somos do Senhor, publicamente, nós declaramos isso, além do ato de professar publicamente a fé, respondendo às perguntas que são feitas, nós nos apresentamos para o batismo. Isso precisa acontecer, para que a sua fé se torne ainda mais evidente e mais robusta. Nós temos a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, no nosso coração, e o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, que Deus tem, de fato, uma aliança conosco, na pessoa de Jesus Cristo. Nós confirmamos esta relação com Deus quando participamos de forma digna da ceia do Senhor, quando nos envolvemos com a igreja dele, discernindo o que é a igreja, e nos colocando diante dele em adoração, para servi-lo, enquanto nós servimos aos nossos irmãos e às pessoas, entendendo que Deus nos chamou para sermos bênçãos também, como chamou a Abraão. Por isso não podemos duvidar de que Deus está conosco, de que Deus vai cumprir na nossa vida as suas promessas. Por isso não podemos desistir de caminhar com Ele. Por isso não podemos retroceder de forma nenhuma, meus queridos. A minha oração é que esta mensagem entre em seu coração, gerando uma fé inabalável no Senhor Todo-Poderoso, e que em cada situação da sua vida, o Espírito de Deus te faça lembrar que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, e te ajude a lembrar também dessa mensagem, para que você se conserve no lugar seguro que é o próprio Deus, através de uma fé que não se abala com absolutamente nada, porque é uma fé que está firmada em Deus, nas promessas de Deus, na aliança com Deus, aliança que Ele fez com você na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos confiar, irmãos, porque aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Em Gênesis 15, vemos a fé de Abraão
que luta contra a incredulidade, mas uma fé que triunfa, uma fé que vence. Louvado seja o Senhor. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus sonhos, seus projetos. E, de fato, praga nenhuma chegue até a tua tenda, a tua família, porque você está firmado em Deus, querido. Você está guardado em Deus. Creia nas promessas dele, na aliança que ele fez com você através de nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa se estamos sendo ameaçados pelo coronavírus e pelas incertezas que ele traz. Não importa se estamos enfrentando ou viemos a enfrentar uma crise no casamento ou na família. Não importa se repentinamente passarmos por alguma situação traumática, perdas, inclusive perdas de entes queridos. Não importa se em meio a tudo isso perdermos o emprego ou perdermos a nossa empresa. A fé bíblica, a fé na pessoa do Deus Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo, pode nos auxiliar em qualquer situação, em qualquer problema da nossa vida. Quero orar por você e pela sua família. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós queremos falar com o Senhor e agradecer ao Senhor o privilégio desta hora, por podermos refletir na tua palavra, pela companhia, pelo auxílio do teu Santo Espírito, que nos ajuda a lembrar das coisas que o Senhor já falou aos nossos corações, que nos ensina aquilo que nós ainda precisamos aprender. Louvado seja o Senhor pelo teu Espírito que está conosco, que nos guia a toda a verdade. Que Ele continue, ó Deus, a nos instruir, a nos guiar e a testificar com o nosso Espírito que somos filhos e filhas do Senhor. E o Senhor é Pai que não abandona os filhos. Muito pelo contrário, o Senhor se faz presente em toda e qualquer situação. Abençoa agora, meu Deus, em nome de Jesus, a vida de cada pessoa que está conosco nesse momento. A vida daqueles que talvez tenham estado aqui por um tempo e já se desligaram. Abençoe também, ó Deus, a vida daqueles que vão assistir esse vídeo posteriormente. Que a graça do Senhor envolva cada um, envolva a família de cada um, para que possam viver pela fé, andar pela fé, enfrentar todas as coisas, munidos dessa fé maravilhosa, uma fé que não se abala, uma fé firmada no Senhor, nas tuas promessas e na aliança que o Senhor faz com todo aquele que crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Abençoe-nos nesta manhã e continue caminhando conosco, nós precisamos do Senhor. Essa é a nossa declaração de fé. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Temos percebido o quanto somos frágeis e limitados, o quanto os nossos recursos não são suficientes. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que nos dá o prazer da sua presença e a alegria de sermos assistidos pela tua bondade, recebendo em nós a manifestação do teu poder e sendo canais da tua bondade, e para que o teu poder também se manifeste na vida de outras pessoas. Que sejamos, nesse tempo, homens e mulheres de fé, como foi Abraão. Que sejamos, nesse tempo, homens e mulheres que testemunham uma fé que não falha, porque é uma fé que vem do Senhor, uma fé que nós devolvemos em exercício ao Senhor, depositando no Senhor a nossa confiança e a nossa esperança. No Senhor nós descansamos. Em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados e ajuda-nos a nos livrarmos de tudo que pode nos separar do Senhor. É a nossa oração, é o desejo sincero do nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Bom domingo para você e para a sua família também. E até de noite, 19h30, estaremos juntos ao vivo novamente no YouTube e também no Facebook. Um beijo no coração de cada um de vocês.